É possível prever a morte? Tarararã. Ora bem, é possível prever a morte, mas é muito difícil prever a morte no horóscopo. Isto é um assunto muito sério. No entanto, Fernando Pessoa, eu explico isto com muito desenvolvimento neste livro, Fernando Pessoa era tão bom astrólogo que se especializou neste ponto. E eu não vou falar de mim. Eu não vou falar da astrologia em geral. Eu já estou a falar de um astrólogo em particular. Fernando Pessoa fez astrologia praticamente durante toda a sua vida. Os últimos cálculos que eu encontrei no seu espólio, digamos na arca onde ele deixou todos os seus escritos, foi nos últimos dias da sua vida. Ou seja, desde 1908, ele nasceu em 1888, desde os seus 20 anos até aos seus 40, portanto, praticamente até 1930, foi quando ele morreu, ele interessou-se, até aos seus 47 anos, ele interessou-se profundamente pela astrologia. E como há bocado eu disse, ele percebeu que havia uma lacuna, não havia nenhum tratado de astrologia bem escrito e bonito e bem informado em português. Ele próprio quis, e estou a preparar justamente, compilar todos esses textos dele para, assim que puder, publicar um livro que é um tratado de astrologia, como aprender astrologia em português, pela mão de quem? Pelo próprio Fernando Pessoa. Só que ele tinha uma grafia muito difícil de interpretar e por isso isto vai levar ainda algum tempo. Bom, vamos voltar ao assunto que eu tinha em mente. As pessoas perguntavam-me, fizeram-me várias perguntas. Epá, não percebi bem o que é que você estava a dizer do Fernando Pessoa e da possibilidade de descobrir o momento da morte. Ora bem, o que eu disse e que eu agora vou desenvolver mais é que o Fernando Pessoa fez 300 e tal horóscopos. Recordo aqui, só a título de curiosidade, na altura em que ele fazia a astrologia, levava-se mais ou menos 7 horas para fazer um horóscopo. E agora imaginem que se fazia todos os cálculos à mão. Não havia calculadoras, não havia programas de computador, nada. Havia umas tabelazinhas, com essas tabelas tinha que se fazer cálculos de trigonometria, digamos, regras de 3 simples, etc, etc. E cálculos matemáticos muito confusos, que ele fazia à maravilha e tinha uma paciência de santo. E, portanto, ele fez 300 e tal horóscopos. E um dos horóscopos que ele fez, eu mostrei e vou voltar porque as pessoas estavam justamente com dúvidas em relação a isso, a quem é que ele tinha feito os cálculos para a morte, foi uma das pessoas, foi justamente Raul Leal. Ok? Aqui na página 206 deste livro, eu fiz um capítulo especial em que falo do horóscopo de Raul Leal. Raul Leal, não é Maria Leal, desculpa, é Raul Leal. Portanto, o Raul Leal era um grande amigo de Fernando Pessoa e ele fez vários imensos cálculos para o Raul Leal. Olhem, textos a interpretar o horóscopo dele, etc, etc. Mais horóscopos. E um deles, que foi este horóscopo, podem agora ver. Não sei se é mais alto, se mais baixo. Bom, mas estão aqui a ver um dos horóscopos que Fernando Pessoa fez. Este horóscopo foi feito em setembro, poucos dias depois, fins de setembro, princípios de outubro de 1923. Portanto, Fernando Pessoa já fazia astrologia há muitos anos. Ele começou a fazer astrologia, a estudar astrologia em 1908. Ora, imaginem, desde 1908 até 1923, a partir de 1916, 17, já ele sabia imenso da astrologia e foi quando ele começou justamente a fazer aqueles textos mais complexos. As pessoas perguntavam, então, mas o que é isso da morte e dos cálculos que ele fez, etc. Ora, então o que é que eu fiz? Fiz uma fotocópia do horóscopo que o Fernando Pessoa fez para o seu amigo Raul Leal. Repito, agora vou mostrar-vos. Ele fez estes cálculos em setembro de 1923. E, à margem, eu tive que fazer uma ampliação. Isto é exatamente a mão, isto foi escrito pela mão de Fernando Pessoa. O que é que ele fez? Ele, em 1923, fez 3 vaticínios para o seu amigo Raul Leal, que era um filósofo
na altura muito conhecido e grande amigo de Fernando Pessoa. Ou seja, vamos voltar atrás. Em 1923, o astrólogo Fernando Pessoa fez 3 vaticínios para muitos anos depois. Ele faz aqui 3 vaticínios, um para 1957, outro para 1950 e outro para 1964. Ou seja, reparem, de 1923 para 50 são 30 anos antes, 30 e tal anos antes. Para que não tenham dúvidas, eu vou mostrar melhor. Reparem, portanto, há aqui 3 cálculos, 3 datas muito importantes escritas pela mão do Fernando Pessoa. E o que é que se passa? É que os 2 primeiros vaticínios, é o Sol a fazer um bom aspecto com Saturno, o que dá um ano bom, um momento bom na vida do Raul Leal. Depois, peço desculpa que eu já não me lembro, é o Sol a fazer um bom aspecto com o meio do céu. Eu isto já não preciso de explicar. Há bocado já vos disse o que é o meio do céu. O meio do céu é a carreira, a realização, a obra, etc. Portanto, ele dizia, fez um vaticínio, que em 1950 havia, e eu para facilitar pus aqui a vermelho, ou seja, para 1957 havia um aspecto positivo, para 1950 havia outro aspecto positivo, mas para 1964 o Fernando Pessoa previu um aspecto negativo, um aspecto difícil. E este aspecto difícil tinha a ver com o Sol e com Neptuno. E o que é Neptuno? São as doenças. Ora bem, vamos resumir e concluir. Em 1923, Fernando Pessoa, que era um especialista em analisar os momentos mais difíceis da vida, porque ele teve uma vida difícil e analisou imensos casos públicos do Shakespeare, do Salazar, do Mussolini, dos melhores criativos, dos melhores poetas e dos melhores artistas até então, e dedicou-se sempre a perceber porque é que eles morreram, quando é que eles morreram. Portanto, ele especializou-se nesta área da morte. Não é a minha especialidade. Portanto, não me perguntem quando é que vão morrer, porque é muito difícil de calcular. Mas para o Fernando Pessoa, não. Ele era quase que especialista em perceber quando é que a pessoa corria perigo de vida. O Fernando Pessoa era um especialista fantástico em descobrir os momentos mais difíceis da vida das pessoas, porque ele tinha estado a ver na casa de Napoleão, de Shakespeare, Oscar Wilde, etc., de Victor Hugo, o rei Dom Carlos, porque é que ele tinha sido assassinado naquele ano, a rainha Dona Amélia, o príncipe Filipe. Ou seja, ele foi analisar todos os horóscopos das pessoas conhecidas para perceber quando é que eles tinham vivido os melhores e os piores momentos e porquê. Que casa astrológica, já sabemos o que é as casas, hoje já aprendemos isto. As casas são 12, assim como os 12 signos. Que casas astrológicas e que planetas é que levavam a que as pessoas pudessem morrer naquela data precisa? Ora bem, ele fez exatamente isso com o Raul Leal. Então, o Fernando Pessoa fez outro cálculo, ele fez mais, mas fez estes 3 cálculos dizendo que eram decisivos na vida do Raul Leal. E este de 1964 era um ponto extremamente negativo na vida do Raul Leal. Então já estão a adivinhar o que é que se passou em 1964. O Raul Leal morreu. Portanto, como é que uma pessoa... Reparem, eu bem sei que Fernando Pessoa é um gênio. Portanto, nós não podemos dizer que todos os astrólogos conseguem adivinhar o dia da morte. Não. É preciso ser um gênio, astrólogo e gênio. E não há muitos. Portanto, astrólogos e génios, poucos. Este é um deles, realmente. E, portanto, agora vamos recapitular. Fernando Pessoa, astrólogo, fez uma série de cálculos para o seu amigo Raul Leal e naqueles 3 que ele entendia que iam ser decisivos na sua vida, fez 3 cálculos, dizendo que um em 1957 era positivo, outro em 1950 também seria positivo e outro muito negativo em 1964.
Fernando Pessoa fez estes cálculos em 1923. E, portanto, o Raul Leal morreu em 64. Ora, 2 para 6, 4. Portanto, 41 anos depois dos cálculos feitos pelo Fernando Pessoa. Curiosamente, ou estranhamente, Pessoa morreu em 1935 e, portanto, reparem, há bocado enganei-me, disse 30, não, ele morreu em 30 de novembro de 1935. Reparem, Fernando Pessoa adivinhou, profetizou, vaticinou que o seu amigo podia ter um momento muito doloroso ou muito difícil, ou até sucumbir, ele não foi muito explícito, que mal é que lhe poderia surgir, mas sugeriu que havia qualquer coisa de muito negativo em 64 e o seu amigo morreu em 1964. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa morreu em 35 e o seu amigo morreu ainda 30 anos depois, cerca de 30 anos depois, mas já estavam escrito um papel pela mão de Fernando Pessoa, que eu tentei fazer aqui uma espécie de fotocópia ampliada para vos mostrar a própria mão do Fernando Pessoa, no fundo a apontar o ano de 1964 como um ano extremamente doloroso ou difícil na vida do Raul Leal. Bom, ele fez isto porquê? Ele fez isto porque ele analisou através de centenas de cálculos, a morte de todas as pessoas conhecidas que ele conseguiu. Da Rainha Vitória, do Rei Dom Carlos, portanto, tudo isto. E outra coisa, há bocado esqueci de dizer, ele, também já o disse aqui num destes diretos, e há 2 ou 3 ou 4 vídeos no nosso canal YouTube, em que eu explico como é que o Fernando Pessoa descobriu a época da sua morte. Ele não falhou, ele falhou poucos dias, sabem porquê? Porque ele não tinha a hora exata de nascimento. Ele percebeu que poderia morrer entre maio de 1935 e fevereiro de 1936. E ele morreu por acaso, se calhar não é nada por acaso, em novembro de 35, foi exatamente a meio do período em que ele sentia que ia atravessar uma grande turbulência e acabou por falecer vítima de uma cólica renal gravíssima no Hospital de São Luís de Franceses.